Você concorda comigo? Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Se você puder aumentar o fundinho para mim, do teclado, pode, que aí eu fico mais... Vamos fazer um dueto, eu e o meu irmão Moisés. Bom, o tema do nosso sermão é não resista o Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Você já... o Everton vai dar risada disso, eu tenho certeza, né? Que ele gosta dessas coisas. Mas quem já assistiu um desenho do Denis Pimentinha? Você já ouviu esse desenho? Ele tinha um amigo chamado Juca. Quem estava na história também do Denis? O senhor Wilson, a senhora Wilson, né? Que ele acabava com o senhor Wilson, enfim. Um dia, eles ganharam um biscoito da senhora Wilson, o Denis e o Juca. E o Juca vira para o Denis e fala assim: o que nós fizemos, né, para merecer isso, para merecer esses biscoitos, né? Porque eles deviam saber o que eles eram, né? Aprontavam demais. Porém, o Denis vira para o Juca e fala assim: ora, Juca, a senhora Wilson não nos dá biscoito porque nós somos legais, mas sim porque ela é legal. Percebe? Então, eles estavam ganhando coisas e ele estava falando: o que a gente faz? Não é por isso, por aquilo que fazemos. E cara, isso me lembra muito a graça de Deus, né? Porque a graça de Deus, ela nos salvou, ela nos transformou, ela nos libertou, amém? Glória a Deus. Quantos aqui vivem debaixo dessa graça? Quantos aqui acessam essa graça, amém? Glória a Deus. Então, só que ela não é, ela é baseada na bondade de Deus. Essa graça, esse amor, tudo aquilo que Deus faz por mim, por você, ela não está apontada nas nossas ações, no que é perfeito, no que você é bom, na sua atitude. Ela está apontada na bondade de Deus. Então a graça de Deus é a bondade de Deus, né? Não é o nosso desempenho, não é a nossa perfeição. Então a graça de Deus é uma força capacitadora, disponível a todos aqueles que creem. Para quê? Para que nós temos a graça de Deus? Para vencermos as tentações e o pecado, amado. Então a graça de Deus, ela nos fortalece, ela nos ajuda, ela nos empodera a todos os dias a continuar a nossa caminhada com o Senhor. Amém? Até aqui? Nossa, pastor, isso é muito bom. Então não é porque eu sou legal, é porque Deus é bom e quer fazer as coisas na minha vida. Isso, meu amado. Isso é muito importante a gente entender e compreender. Mas o problema é uma pergunta que eu quero fazer e quero que você pense comigo. Você é um ser inteligente? Amém? Então pensa comigo. Mas o que esperar desta graça? Se ela é a força capacitadora, se ela é o poder de Deus que opera em nós, né? O que nós esperamos, o que eu devo esperar dessa graça sobre as nossas vidas? Por exemplo, Hebreus capítulo 4, verso 14, põe para a gente aí. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza, a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Escute, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Jesus, ele está falando de Jesus, o nosso sumo sacerdote, porém, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha que interessante esse texto.
O que nós esperamos dessa graça? Sabe o que acontece aqui, querido? Muito crente, muito filho de Deus, muitos homens e mulheres que amam a Jesus, são apaixonados por Jesus. É você? Amém? Eles esperam algo que a graça não vai fazer. Porque nós temos uma ideia que a graça é uma ação unilateral divina em nossas vidas. Como se só a graça vos bastasse. Deus fala isso para Paulo, a minha graça vos basta. Mas para quê? Para ele se empoderar de coragem e acreditar que ele pode vencer. Então a graça de Deus não é uma força unilateral. Ela está aí, ela é disponível para nós. Mas eu e você precisamos cooperar com ela, acreditar nela, dar um passo em direção a essa graça. Olha que interessante, esse texto que nós lemos, né? Aproximem-se do trono de Deus, do trono da graça, do amor de Deus, para que vocês alcancem misericórdia, para que vocês alcancem ajuda, para que vocês alcancem soluções. Muitos de nós se achegamos a Deus, sabe na onde, em que momento? No momento da nossa queda, no momento do nosso pecado, no momento onde você está no fim do poço, e não é errado, não é errado, é certo, porque no Senhor nós encontramos misericórdia, amém? O Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus longânimo. Porém, o texto está nos ensinando a como cooperar com a graça, a parar de esperar que é Deus que tem que fazer algo que Ele já fez. Sabe, você fica falando, olha, eu sou fraquinho. O texto está dizendo aqui, olha, apeguemos com toda firmeza naquilo que professamos, pois não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos um Jesus que não pode ajudar em nossas fraquezas. Ei, Ele está dizendo, olha, se você entender isso, e começar a praticar isso, e começar a usar essa questão do tipo, Pai, eu estou aqui diante do trono da graça, diante do poder da graça, da autoridade que a graça tem. E eu estou aqui dizendo para o Senhor que há muita coisa dentro de mim que está ruim, que está difícil. Eu não caí ainda, eu não falhei, mas eu estou com vontade de cair, eu estou com vontade de falhar. Eu não consigo passar nessa prova, eu não consigo passar naquela outra. Eu não consigo entender essa situação. Eu vou chegar-me a Ele antes do processo. Nesse momento, querido, a palavra de Deus nos garante, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude. Ajude em que momento? No momento da nossa necessidade. Mas o problema é que a gente cai, falha e depois vai buscar. Sabe, a gente tem uma ideia que o pecado faz parte da nossa vida. Você olha para as pessoas, você mesmo diz, né, todo mundo peca. Você vai pecar, você vai errar, você vai falhar. Ei, querido, eu entendo que nós vamos falhar. Eu entendo que nós vamos pecar. Porém, não é para andarmos nisso. Nós temos aqui uma palavra dizendo, antes disso, se achegue àquele que pode te dar graça. Se achegue àquele que pode te fortalecer. Se achegue, está nervoso, querido? Você está preocupado, está ansioso? Se achegue no trono da graça. É isso que o texto está dizendo. Então, um homem sem a graça nada pode fazer. Porém, por outro lado, a graça não opera sem a cooperação humana. Então eu entendo uma coisa, amado. Eu creio que Deus me salvou e me libertou. Eu creio que Ele mudou meu coração, amém? Mas o texto está falando aqui que eu tenho que tomar uma atitude, aproximar-se. É um posicionamento meu. Não basta só ter a graça. Não basta, sabe, você só falar, não, eu sei que a graça de Deus está me transformando. Sabe, a gente transfere para Deus isso. Do tipo, Deus não me transformou ainda. E se a graça dele é transformadora, não aconteceu na minha vida. Mas é a sua parte, meu amado. E a tua escolha? E a tua decisão? Posso ouvir um amém? Deus está falando com você? Então, há uma necessidade de ter uma interação com a graça de Deus. Se eu creio nessa graça, como vocês levantaram a mão e disseram, eu fui salvo por essa graça, glória a Deus por isso, aleluia. Eu preciso interagir com ela.
eu preciso me comunicar com ela. Amém? Olha que Tito fala. Tito, eu vou ler, eu tenho bastante texto para ler, eu vou ler os textos rápidos, então vamos lá. Tito 2, verso 11, diz assim: porque a graça de Deus, se manifestou salvadora a todos os homens. Então o que a graça de Deus é? É salvadora. Para quem? Para todos. E ela nos ensina a renunciar à impiedade. Então olha o que a graça de Deus faz na nossa vida. Ela nos capacita o quê? A renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de uma maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente. Então, essa graça que nós temos, salvadora, nos ensina todos os dias a sermos como ela, como Deus quer que sejamos, amém? Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Olha que Marcos capítulo 1, verso 15 diz: então nós temos uma graça que vem nos empoderar. Eu espero isso dela. Ela me ensina, ela me capacita, ela me fortalece. Aleluia. Porém, tem um outro lado. Marcos 1, 15 fala que o tempo é chegado, diz Jesus. O reino de Deus está próximo. E ele está dizendo: essa graça está sendo liberada sobre vocês. Está próximo, que o Espírito Santo não veio ainda. Está sendo liberada. Porém, o que ele diz? Arrependam-se e creiam nas boas novas. Eu sei, tem a graça poderosa. Porém, tem a minha ação. Arrependimento. Mudança de mente. Eu fui salvo pela graça, mas não para continuar com a mesma mentalidade, com a mesma vida de pecado, como um fracassado, como um derrotado, como um Zé Ninguém. Agora eu tenho uma força poderosa que atua em mim, porém eu preciso mudar a minha mente. Eu preciso ter uma metanoia, eu preciso permitir que essa graça na verdade eu preciso dar as mãos para ela e andar com ela. Graça, o que eu sou? Eu sou bom. Eu tenho bondade no meu coração, eu tenho paciência, eu tenho amor, eu tenho longanimidade. Eu tenho isso, graça? Tenho, então eu vou fazer isso. Eu ando com ela, eu concordo com ela. Está ouvindo? Está me entendendo? Olha o que Romanos capítulo 5, verso 1. Então a gente começa a ver que tem a nossa parte. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé ao quê? A esta graça. Como que nós tivemos acesso à graça? Pela fé. E a fé é uma outra atitude nossa. É uma outra posição nossa, tá? Na qual operamos, estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Ei, meu amado, sabe, Jesus morreu na cruz por nós, amém? Jesus entregou sua vida por nós, amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Um glória, não me convence, é muito louco isso. Será que você acredita mesmo nisso? Às vezes você fala assim: você tem certeza? Tenho. Você crê? Creio. Tipo, se pisar, sai correndo, não é? Ei, escute só. Se a fé é o que nos leva a essa graça, quando Jesus morreu por você, antes de você saber, tá? Essa graça já estava liberada sobre nós, sim ou não? A salvação já estava liberada, sim ou não? Mas você era salvo? Por quê? Você sabia dos resultados. Você sabia que Jesus morreu. Você sabia que ele veio a essa terra. A maioria das pessoas sabem disso. Mas precisa agora só saber que Deus fez, que Deus morreu, que Deus me ama, que Deus na cruz do Calvário resgatou minha vida, me transformou, me libertou, me curou. Só saber não é suficiente para viver. Eu preciso cooperar com isso. Eu preciso ter uma atitude. E o texto diz que a fé é uma ação. Então eu tive que crer em Jesus. Eu tive que confessar que Ele veio a essa terra. Então a Bíblia diz: se você tiveres fé e crer que o Senhor te salvou, que o Senhor morreu por você, você será salvo. É uma atitude minha. Porém as pessoas param aqui.
Tá, eu já entreguei minha vida para Jesus, agora é problema dele fazer toda a obra na minha vida. Não, querido, a obra na cruz foi perfeita, completa. A graça foi regeneradora. Ela transforma aquilo que era mal, pecador, em algo maravilhoso, acessível ao coração do Pai. Você tem acesso a Deus. Porém, é uma atitude minha. É um posicionamento de fé. E a Bíblia fala que da mesma forma que nós aceitamos Cristo, tivemos fé para andar em Cristo, para crer em Cristo, continuemos com essa fé para andar nele. Então, a graça de Deus precisa cooperar com a tua fé, com um posicionamento, com uma ação tua. Deus te transformou? Sim ou não? Sim ou não? Olha o que Romanos 5 diz. Atos 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Ei, essa promessa de receber a graça, o amor, o Espírito de Deus, é uma promessa para todos que ouviu o seu chamado. Você ouviu o chamado de Deus? Então é contigo. Agora olha o que ele fala. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, dizendo, olha que interessante, salvem-se desta geração corrompida. Postura e atitude minha. Eu preciso tomar um posicionamento. Eu preciso acreditar nessa graça. Eu preciso acreditar nesse poder. Fala a verdade, querido. As maiores tretas dentro do teu coração, a culpa não é nunca sua, não é verdade? É sempre de alguém. É de alguém que fechou você no trânsito, é da sua mulher que não fez o que teria ter feito, é alguém que gastou, é alguém que pisou no teu pé, é alguém que te xingou, é alguém que falou mal de você, é alguém que te abandonou, é alguém que te traiu. A culpa é sempre de alguém. Mas é mesmo, pastor? Eu sei, querido. Jesus também sofreu por tudo isso. Sabe, eu fico imaginando Jesus conhecendo o coração das pessoas hipócritas que abraçavam ele, amavam ele. E, diziam, olha mestre, o senhor é bom. Estamos felizes com o senhor. E ele não muda o coração, mesmo sabendo que aquela pessoa era uma falsa. Sabe, você já tentou tratar alguém com amor quando você quer xingar ela? Sim ou não? Ah, claro que sim. Levanta a mãozinha, por favor. Né? Só que, então, o que é isso? O que é essa graça, pastor? Essa graça, querido, é o Espírito Santo. Como assim, pastor? Escuta, Hebreus 10, 26 diz assim: se continuamos a pecar deliberadamente, então, ó para você que peca achando que é graça de Deus. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Porque quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, a lei ela condenava, né? Vocês falavam assim, alguns homens de Deus falam que nós estamos no tempo da graça, por isso a gente está recebendo misericórdia de Deus, que não sei o quê. Eu acredito no amor de Deus, tanto naquela época quanto não mudou nada. Ele é o mesmo Deus, Deus não muda, amém? Só que ele está dizendo aqui que na lei você morria. O seu pecado com 2 testemunhas era ser apedrejado até a morte. E achando que a lei seria mais severa do que a graça. E aqui é onde as pessoas falham. Porque olha o que ele diz aqui. Quão mais severo castigo julguem vocês,
merece aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pela qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Talvez você diga para mim assim: não, pastor, mas eu não faço isso. Ei, quantas vezes o Espírito Santo pediu algo para você e você não fez? Quantas vezes o Espírito Santo alertou você: olha, isso é pecado, isso não é legal, isso vai te machucar, e você disse: não quero. Quantas vezes o Espírito Santo falou: pare de ser assim, feche sua boca agora, não gaste, não faça isso, não faça aquilo, hein? E quantas vezes você resistiu ao Espírito da graça? Quantas vezes a graça de Deus quis mostrar para você a bondade, te encher de amor, te encher de mansidão, de paciência, de esperança, de fé, de convicção, e você disse: não, eu não quero isso. Quantas vezes nós estamos rejeitando o sacrifício de Jesus na cruz por nós? Você está pisando no sangue, você está rejeitando aquilo que Ele fez, o poder transformador sobre as nossas vidas. Sabe, querido, essa mensagem, ela às vezes, ela fica machucando, ela fica apertando, mas ela é uma mensagem transformadora. De verdade, sabe o que eu procuro? Pessoas que querem amar o Espírito Santo ao ponto de obedecer Ele 100%. O Espírito Santo, ele pode fazer tantas coisas na nossa vida. O Espírito Santo, ele é o nosso professor. Quer ver? Vamos ver o que o Espírito Santo é. Olha, uma coisa que a gente precisa entender. Antes de falar que o Espírito Santo é, eu quero falar uma outra coisa. O que as pessoas acham é que a graça, ela é algo irresistível. Então, se o Espírito Santo está aqui, se o Espírito Santo está na minha vida, eu não consigo resistir, eu obedeço Ele 100%. Não é? Não, quando eu estou no mistério, uns jargões, do tipo, quando eu estou no manto, pastor, você tem que ver. Quando eu estou em oração, até é engraçado, esses dias não, tempos atrás, como começou essa coisa de YouTube e esse povo fazendo vídeo para todo mundo é lado, a irmã falando de paciência na internet. E ela: olha, irmãos, hoje quero falar sobre paciência. Porque a paciência é um dom de Deus, é o amor de Deus sobre nós, é algo que Deus está esperando da gente. Aí o filho dela passa atrás, gritando. Aí ela continua falando e ela olha, né? E o menino de novo, Daqui a pouco a irmã que está ensinando paciência começa a gritar, xingar o moleque, falar palavrão. Aí você olha para aquilo e fala: meu Deus, que discrepância. Sabe, não pense que a graça é algo irresistível, porque ela está em nós, porque já estamos vivendo nela. É algo que vai nos levar a abrir mão de todas os nossos erros, nossas falhas. Não, querido, há uma necessidade de você abrir mão. Há uma necessidade de você dizer: eu não quero isso mais para a minha vida. Eu não quero viver mais dessa forma. Eu não quero ser reconhecido pelos meus filhos o briguento. Eu não quero ser o encrenqueiro da minha casa. Eu não quero ser conhecido como aquele que trai a esposa. Eu não quero mais aquilo que me fazia mal, aquilo que o Senhor me libertou. Eu não quero mais na minha vida. E essa é uma posição sua. Se você se dispõe a fazer isso, querido, você vai ver a graça agindo sobre você. Aí sim, é como se nós tivéssemos que carregar essa mesa. O Espírito Santo, ele me ajuda daquele lado e eu desse lado. E juntos nós começamos a ter uma obra. Então toda vez que nós resistimos ao Espírito de Deus, nós endurecemos o nosso coração, nós não se prostramos diante dele. Olha o que o texto está dizendo aqui, ó. Olha, pastor, é impossível resistir ao Espírito Santo. Então deixa eu te mostrar aqui. Atos capítulo 7, verso 51. Diz assim: homens de dura cerviz. Sabe o que é uma cerviz? Sua nuca. De dura, que não se prostra. Sabe, que não se humilha.
que não reconhece seu erro, que não prostra teu coração diante do Senhor, é arrogante, é prepotente, acha que está tudo no controle, de dura serviço. E ele continua dizendo, e de coração, incircunciso de coração e de ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós como os vossos pais. Sabe, o texto está dizendo, ele está falando aqui no livro de Atos, que nós, homens, que resiste ao Espírito Santo, resiste à graça transformadora, à graça regeneradora. Ei, amado, eu preciso dar uma resposta para aquilo que Deus está falando comigo. Deus está pedindo para você parar, para. Deus está pedindo para você andar, anda. Deus está pedindo para você querer, crer. Deus está pedindo para você ter paciência, tenha paciência. Mas não resista a Ele, porque senão você está sendo soberbo, orgulhoso, prepotente. E o que a Bíblia fala sobre os orgulhosos? Deus resiste a esse tipo de pessoa. Você pode crer em Jesus, você pode ser salvo por Jesus, você pode falar que tem fé em Jesus, você pode ter todas as coisas que são aparentemente de um bom cristão. Porém, se você tiver orgulho, querido, no teu coração, se sua serviço for dura, se você não conseguir dobrar o teu coração e dizer, essa é uma verdade, isso é uma verdade, e eu preciso aprender isso, eu preciso me humilhar a isso, eu preciso me dispor a isso. Para, sabe, querido, de querer combinar o mundo com Deus. A Bíblia diz que quem ama o mundo e os seus prazeres é inimigo de Deus. Acabou. É inimigo. Mas como assim, pastor, amar o mundo? Ei, meu amado, é só você ler a Bíblia. Sabe, a gente fala assim, é bom para mim, é bom para Deus. Não, querido, o que é bom para Deus é o que a Bíblia fala. Amém? Às vezes você diz assim, mas eu não consigo parar de errar, eu não consigo parar de brigar, eu não consigo parar disso, eu não consigo parar daquilo outro, eu sou fraco, querido. Então, só de você falar eu não consigo, você já está colocando numa posição de orgulho, porque a Bíblia está falando, se achegai-vos a mim, chega diante do trono da graça, aproxima-se de mim, fala para mim, Deus está falando, fala para mim o seu problema, fala para mim a tua fraqueza, fala para mim qual é a sua dificuldade, e escuta de mim a resposta, porque eu vou te dar graça, eu vou te capacitar, eu vou te fortalecer em tempo oportuno, em tempo onde eu possa viver, antes que eu caia, antes que eu fale, antes que eu erre. Romanos capítulo 2, verso 4, ele fala sobre pessoas que desprezam o Espírito de Deus. Deus é longânimo. Deus é bondoso. Sim, porque você ouviu falar ou porque Ele foi na sua vida, é na sua vida, está sendo na sua vida? Porque Ele é na sua vida ou porque você ouve da vida das pessoas? Porque a gente precisa entender, querido. Talvez você tenha vivido só o que tem ouvido. Olha só, Romanos 2, verso 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade? Está falando que eu e você desprezamos a Deus, desprezamos a sua riqueza, porque você acabou de dizer que você crê que Ele é bondoso, que Ele é amoroso, que Ele é benigno, que Ele é longânimo, que Ele é paciente, sim ou não? Não é, você não aproveita a paciência dele? Ah, Deus, o Senhor me entende, né? Não é assim que você fala? Eu errei de novo, o Senhor me entende, eu vou hoje mentir, mas o Senhor me entende. Você está abusando da paciência, você está abusando da longanimidade. E aí você escapou uma vez, vai se safar outra, achando que não vai ser impune, porque há uma confusão na nossa mente entre longanimidade e impunidade. A gente confunde essas coisas. A gente confunde o amor de Deus e a longanimidade de Deus em relação a Ele não pune as pessoas. Deus não vai castigar. Ei, querido, deixa eu te falar, os filhos da desobediência vão morrer, vão queimar no inferno eternamente. A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Deixa eu te falar, se ainda não está vindo consequências dos seus pecados, isso é misericórdia, graça e longanimidade de Deus sobre a tua vida. Mas pode ficar tranquilo que se continuar vai vir.
E não vai ser o Deus ruim que está impondo isso sobre você, mas você que está desprezando o Deus poderoso. Posso ouvir um amém? Aí ele fala, despreza o quê? A bondade, a riqueza da sua benignidade, a paciência, a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Resistir ao Espírito Santo é não produzir fruto de arrependimento. Amém? Que você caiu uma vez, duas, na terceira já não dá mais. Porque você está abusando da graça. Você não está usufruindo, você não está cooperando com ela. Você não está entendendo que esse amor, essa grandeza do nosso Deus em te fortalecer, em te capacitar, em te amar, em ainda deixar você de pé, te dar oportunidade, precisa produzir arrependimento, mudança. Cara, como que eu posso fazer isso? O Espírito de Deus me ama, Ele é apaixonado por mim, Ele a todo momento Ele chora, Ele intercede, Ele geme por mim, e eu não ouço, eu ignoro, eu o desprezo. Sabe, a gente vem adorar e começamos a cantar as canções, começamos a declarar nosso amor, mas a gente ignora toda a postura que temos na nossa casa, é capaz de você chegar aqui brigado, querido, com a tua esposa, brigado com a tua família, cheio de problema com o irmão aqui dentro, e você está levantando a mão ainda aí, e dizendo que você ama a Deus. Ama nada. A Bíblia diz, quem ama me segue. Quem ama não despreza o Espírito de Deus. Quem ama a Deus começa a se lançar a essa graça, a dizer, existe essa graça, então eu quero cooperar com ela, eu quero deixar ela ser uma graça transformadora. Eu falei esses dias aqui, muitos de nós temos, sabe, se esforçado. O crente, ele se esforça para pecar, não é? Porque você não se esforça para ser bondoso, de repente você está sendo bondoso, amém? Mas para pecar você fica lá, você fica tramando, você fica analisando, sabe? Você começa a maquinar na tua cabeça. Olha, vou fazer isso, preciso fazer. Não, mas eu não posso, que não sei o quê. Há uma guerra dentro de você, você se esforça. Você que foi nascido em Cristo Jesus, meu amado, você se esforça para pecar. Como você é burro. Dói? Mas é. Você já sentiu que não é. Você já sentiu o toque do Espírito de Deus, falando assim, não faz. Mas você insiste. Não! Porque você é de dura cerviz, de coração e ouvido incircunciso. Porque você tem resistido ao Espírito de Deus. Para de ser um crente de desculpa esfarrapada, dizendo, eu não fui transformado ainda, eu estou em obra ainda. Você é um sem vergonha. Me perdoa se isso te ofende. Mas nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Temos tanta coisa dentro desse Deus, temos tanto a fazer, temos tantos sonhos para ser realizados, tantas vidas para ser salvas, quantos milagres para acontecer, mas estamos presos dentro das nossas próprias guerras, dentro dos nossos próprios pelejas, dos sentimentos egoístas que está aqui, querido. Não queremos dar lugar para o Espírito trabalhar na nossa vida. Sabe como que é capaz você que está casado e aqui nesse lugar ainda achar que dá para separar? Que a solução é separar. Imbecil! A solução é você tomar vergonha na cara e se sujeitar ao Espírito de Deus, ouvir dele. Ai, não, mas eu tenho que pecar, que não sei o que, eu não aguento, é uma coisa que toma. Você é um sem vergonha, adúltero. Não está ouvindo o Espírito de Deus. Tem à disposição Ele, tem Ele a seu favor. Deixa eu te falar, a mesma fé que eu tenho para viver milagres, para viver transformações, é a mesma que vou ter para obedecer ao Espírito de Deus. Então, meu amado, se você não tem fé para obedecer, você não tem fé para viver milagres.
por isso que sua vida é ressequida de milagres. Não acontece. E aí você fica olhando para todo mundo. A inveja toma conta do teu coração. Você olha para o pastor, porque eu sou abençoado, querido. E quem me segue é abençoado também, porque segue a Cristo. O pastor mudou de vida, né, Moisés? Vamos chegar aí. Está entrando no meu coração isso. Sabe, se você não interagir com o Espírito de Deus, não é uma via de mão única. Você precisa entender que tem uma responsabilidade sobre você. Você é responsável em dizer: eu quero o que o Senhor está dizendo para mim. Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Eu estou dizendo, Pai, para Ti que a minha vontade, a minha parte, o meu eu, aquela direção, e que eu sei que eu não consigo, que eu não posso, e não é essa a desculpa, porque, querido, em Cristo nós podemos todas as coisas. Me perdoe, às vezes eu fico meio que eufórico com essa situação, mas é porque é tanto amor dele por nós, é tanto poder que emana dele, que de verdade não era para você estar vivendo dessa situação. O problema é que você fica esperando que ele faça algo que já fez, que você só precisa cooperar com ele, só precisa concordar, dizer: olha, Pai, então é a tua vontade que é importante. E essas são as características dele. Olha, João 16:7. Mas eu afirmo a vocês que para o bem de vocês eu vou, se eu não for, o conselheiro, o Espírito Conselheiro, cara, não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei, e quando ele vier, convencerá vocês do mundo e do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando eu acesso a graça, eu acesso o Espírito da graça. E esse Espírito da graça, ele é o conselheiro que me convence. Se eu não estou convencido, é porque eu resisto a ele. Se eu ainda estou andando da minha forma, é porque eu estou resistindo ao Espírito de Deus. Não tem essa, ele me entende. A realidade é assim: eu não quero te ouvir. O Senhor não sabe de nada. Essa é a realidade. Vamos lá, vamos continuar mais um pouquinho. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito, aleluia, obrigado Espírito Santo por isso, nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Cara, sabe quem quer pegar na tua mão e te ajudar a levantar da situação que você está? O Espírito da graça de Deus. Essa mensagem não é uma mensagem de cinta, de bater, de machucar. Isso é uma mensagem de amor, de revelação dele. Sabe o que ele fala? 1 Tessalonicenses capítulo 5:19. Não apaguem o Espírito. Quer dizer que o Espírito para de existir? Não, querido, o Espírito nunca vai parar de existir. Mas toda vez que você resiste a ele, você está apagando ele do teu coração e está mais longe a voz dele do teu coração. E o texto está falando: não faça isso, não faça isso. Ei, o Espírito quer fazer uma obra na tua vida, meu amado. Ele não quer fazer uma obra porque você merece. Pensa, lembra, você não é uma pessoa legal. Ele é legal. E o que ele tem para nós é o melhor. Cara, como que nós temos tanto amor dele, quanto que emana da vida dele em nós, e a gente não experimenta, amor. Queremos andar diante dos nossos próprios erros. Você precisa ser apaixonado pelo Espírito de Deus. Você precisa começar a entender que você magoou o Espírito Santo, que você entristeceu o Espírito de Deus. Mas ele não está triste de mal de você. Ele está esperando a oportunidade de começar de novo.
Ele está agora batendo na porta do teu coração, dizendo: cara, sempre estive aqui. Vamos lá? Quer me ouvir? Essa é a verdade. Deixa teu coração receber dessa verdade. Sabe, é uma responsabilidade minha e sua entender e interagir com essa graça. Não resista ao Espírito Santo. É uma sinergia. É nós dois trabalhando juntos pelo mesmo propósito. Ele quer o melhor para você. Tá? Acredite nisso. Tá, pastor, eu entendi, eu compreendi, mas é tão difícil. Agora então vamos fazer o seguinte: Deus, faz então a obra na minha vida, traz o amor de novo, traz o fogo de novo, traz tudo de novo dentro do meu coração. Deixa eu te falar, de novo você não entendeu quem Ele é. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para que se arrependa e nem filho do homem para que minta. Deixa eu te falar uma coisa, você já foi cheio do amor de Deus? Você já esteve andando no primeiro amor, do tipo que você fazia loucura por Jesus, amém? Já passou noites inteiras orando e clamando por Ele, amém? Loucuras de jejum, amém? Entregas, como Ele falou: não brigue agora, fica quieto, faz isso aqui. Você já fez muito disso, esses dons. Você já expulsou demônio, já curou pessoas, já andou no sobrenatural. Ei, meu amado, tudo isso, amém? Já aconteceu na tua vida. Aí a gente está falando: então tá bom, Jesus, traz tudo de novo. De novo. Ele não é homem para que se arrependa do que Ele deu. Ele nunca tirou de você. Ele nunca tirou isso. Ele nunca falou: você não merece mais isso, vou tirar. Ainda estamos no tempo da graça e misericórdia. Mas olha o que ele diz em 2 Timóteo capítulo 1. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. De novo. Agora é uma atitude minha. Quem tem que despertar sou eu. Quem tem que voltar a fazer as coisas sou eu. Porque ele não mudou a opinião dele, ele está no mesmo lugar. Então volta a queimar, querido. Se você gritava nas suas orações e isso fazia bem para você, volte a fazer. Se você ofertava de uma forma generosa, se você abençoava as pessoas, volte a fazer. Se você abrir a mão, sabe, das brigas, volte a fazer. Se você era longânimo, se você era paciente, se você era um pacificador, volte a ser. Ative o dom novamente, desperta esse dom que está adormecido dentro de você. Está aí. Você precisa se dispor, você precisa se colocar. Sabe, esses últimos cultos, Deus tem falado de formas poderosas com a gente. Deus tem nos levado a entender que Ele não quer simplesmente, sabe, um crente de domingo, que senta na igreja só no domingo, é crente só no domingo, e só no domingo ele lembra de Jesus. Ele quer todos os dias se relacionar com você, todos os dias manifestar o amor, a graça, o poder, a transformação na tua vida. A pastora trouxe 2 mensagens falando sobre confiança. E ela disse que aquele que confia no homem é maldito. E confiar no homem é resistir ao Espírito de Deus. Mas ele disse que bem-aventurado é aquele cuja confiança está no Senhor. Você entendeu a palavra? Bem-aventurado é aquele que tem a confiança no Senhor. No Senhor, amado, não existe uma possibilidade de dar errado. Não existe. Nunca vai existir algo para dar errado. Olha só esse texto de Ezequiel. E eu quero ir para o final aqui com ele. Ezequiel 47:1. Eu creio que muitos já leram, já ouviram várias pregações. Porém, eu quero que você abra os seus ouvidos para aquilo que Deus vai falar no teu coração agora.
Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corria umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam no joelho, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia se passar. Deus tem falado sobre rios aqui neste lugar. Salmo 46, 4 diz o seguinte: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário dos moradores do Altíssimo. Eu não sei, querido, o que você sente quando nós falamos de rios, mas é algo muito forte no meu coração. É como se eu sentisse agora essas portas, essas janelas do céu abertas, águas começassem a descer, e eu estou sentindo ela nos meus tornozelos subindo aqui neste lugar. Talvez você diga: que loucura, pastor, eu não estou sentindo nada. Eu até concordo com você, amém, glória a Deus, porque você é sincero. Mas águas na Bíblia fala do Espírito de Deus, desse Espírito da graça. E aqui o texto diz que existiam águas que alegravam a cidade. Isso é uma visão futura, porém, eu sou morada do Altíssimo, querido. Você é morada do Espírito de Deus. Então essas águas estão nessa noite aqui, neste lugar. E elas alegram a cidade. É como se essas palavras, como água, começassem a nos purificar. Desde o começo do culto até agora, águas estão saindo do trono de Deus e limpando a sujeira do nosso coração, limpando a dureza dentro do nosso ser. Sabe, eliminando mau cheiro, pecado. Esse rio está neste lugar aqui, amém? O texto, ele diz no livro de Apocalipse: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como um cristal, Apocalipse 22, 1, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a saúde das nações. Isso é futuro também. Porém, se eu sou cidade de Deus e o Espírito habita em mim, esse rio emana de mim, amém? Sabe, o contexto de tudo isso é te fazer entender que quando você parar de resistir ao Espírito de Deus, quando você permitir estar ali, trabalhando junto, cooperando com a vontade dEle, essas águas vão começar a jorrar em você, vai começar a fluir, e por onde essas águas passar, o texto de Apocalipse está dizendo, vai levar cura, vai levar transformação, vai levar amor, vai levar milagres. Sabe, querido, a sua vida não será mais a mesma. A Bíblia fala em Ezequiel que aí essas águas vinham e o mar morto que não tinha vida começa a ter vida. Jeremias 17, no versículo 10, é isso, deixa eu só ver, no versículo 7 e 8, diz assim:
Jeremias 17. 17, isso. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito aquele que não resiste ao Espírito de Deus e cuja esperança é ouvir e responder à voz do Espírito, dando lugar para Ele em nossa vida, querido. Esse é o bendito, pois ele será como uma árvore plantada junto a esse ribeiro. Você quer saber o resultado de ouvir o Espírito Santo? Ele não está falando que você não vai passar por dificuldades, por lutas, por problemas. Ele não está falando que essas coisas vão deixar de existir na sua vida. E de verdade, amado, você que resiste ao Espírito Santo, melhorou a sua vida? Deixou de ter luta? Deixou de ter problema? Eu acredito que não, piorou. Mas ele está falando lá, ó, porque ele será como uma árvore plantada junto às águas. Águas que estendem as suas raízes para o ribeiro. E não receia, querido, quando vem o calor, sabe, não para, não fica triste, não fica entristecido, não fica desesperado, quando vem as dificuldades, está dizendo isso, amado. Então o que o Senhor está dizendo aqui, Ele não está brincando com você, Ele está falando, ei, eu quero te mostrar que você é mais forte do que você imagina. Eu quero te mostrar que você é mais capaz do que você pode imaginar, que você pode ir além, que o que você está vivendo é uma coisa limitada, eu tenho o melhor para você. Não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano da sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Em outras palavras, ele está dizendo, se você é aquele que ouve o Espírito de Deus, e tudo que você faz segundo aquilo que Ele está falando no teu coração, querido, a tua vida vai ser próspera. Você vai passar por tempos, estações, por dificuldades, por momentos, mas todos os seus resultados virão os frutos, virão a bênção, virão o refrigério do Senhor, virá o escape do Senhor, virá a saída de Deus para a tua vida. Tudo bem? Aleluia. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Eu vou mandar com vocês, vamos lá? Existe um rio, Senhor. Eu errei o tom, mas tá bom. Que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Oh, Ramachore Baracachô. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. E por onde esse rio passar? Por onde o rio Passar, tudo vai transformar, tudo vai. transformar. Por quê? Por quê? Pois leva a vida do próprio Deus. E esse rio, Esse rio ele está aqui, ele está aqui. nesse lugar. Aleluia. Escute, pode sentar, eu não terminei a pregação ainda. Vocês estão querendo mesmo, Deus, né?
Eles só me ajudaram aqui. Querido, eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde você está nesse rio? Em que lugar você está nesse rio? Lembra o texto de Ezequiel 47:3? Ele diz que saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. E ele pegou o profeta. Ele pegou aquele homem que representa os homens de Deus. Sabe, eu acredito que muitos aqui já mudaram a vida muito. Estão vivendo, estão se transformando, estão deixando ser transformados. Mas o problema é que a gente para nas fases aqui. E ele estava dizendo lá. E ele pegou esse cordel de medir e falou: olha, existe uma coisa que é muito boa, essas águas são maravilhosas, o Espírito de Deus é bom. E eu quero te mostrar uma coisa, vem comigo. E a gente começa a andar com o Espírito Santo. A gente começa a entrar nessas águas. Então ele vai e mede, e mediu ali 1000 côvados, e me fez passar por águas que davam no tornozelo, pelos tornozelos. Só que ele não para aqui. Ele continua, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam no joelho. Mas ele também não para, ele continua, e mediu mais 1000, e me fez passar águas que me davam pelos lombos. Sabe que eu aprendo aqui? Que esses 3 níveis, queridos, é só uma questão do processo. Mas eles não são níveis aonde o Espírito quer te levar. Ah, eu já estou bem, pastor, eu estou no tornozelo, eu já me entreguei, parei de fumar. Não é isso aqui não, eu não quero falar sobre isso. A única coisa que esses 3 níveis mostram, querido, para aqueles que param aqui, é que ainda eles estão no controle, ainda eles resistem ao Espírito de Deus. Por quê, pastor? Porque esses 3 níveis da pé, eles estão com o pé no fundo. Eles decidem para onde vai. Eles escolhem um caminho. Ei, você ainda tem decidido, você tem ainda resistido. Você está nesses níveis. Temos o controle nas nossas mãos. De novo, o homem que confia no homem, maldito é. Vai dar ruim, querido. Ainda a resistência do Espírito Santo. Mas o anjo, ele não para ali, ele continua indo mais profundo. Ele fala: peraí, tem mais. Verso 5 de Ezequiel 47. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pela qual não se podia passar. Ei, Deus está falando: não é momento de parar. Não está bom não. Você está no controle ainda. Deus quer te levar no lugar que não dá pé. Porque é aí, aonde não dá pé, que o rio começa a ficar no controle da tua vida. Ele começa a te conduzir. É o processo. O Espírito quer ter mais de nós do que ele tinha antes, quando estava no tornozelo, quando estava no joelho, quando estava no lombo. O Senhor está falando: ei, o Douglas trouxe uma mensagem sobre tempo, meu amado, Kairos e o Cromos. Sabe, Deus está falando com você. Deus está despertando você para que você entenda e compreenda. Este é o tempo de nós irmos para as águas profundas. Esse é o tempo da igreja se manifestar inteira, íntegra, 100% do Senhor, confiante nele. Não podemos ter medo. Existem nações para serem curadas. Existem famílias para serem restauradas. Não quero colocar a culpa sobre você, querido, mas você tem algo que chama vida de Deus. Você emana o rio de Deus.
Você é responsável por isso. Temos que parar de ter uma igreja dependente de líderes. Não que é para desobedecer os líderes, mas você mana águas que jorram do trono, do altar, da presença do Pai. Você é o instrumento de Deus. Você é o canal de bênção. Você é o lugar de milagres. Você é através de você, é em você que o Espírito Santo vai fazer, querido. Mas como eu falei no começo, a mesma fé que me faz viver isso é a mesma fé que me faz ouvir e obedecer a voz do Espírito todo momento. Não é algo impossível que nós devemos buscar nessa noite. É simplesmente responder um sim para aquilo que o Espírito está falando ao nosso coração. Não se preocupe o que você deve fazer, você vai ouvir dele. Só se sujeite. Só se sujeite. Existe um rio, Senhor. Agora entrei cego. Que flui do teu. Agora você pode ficar de pé, querido. Eu não sei o quanto você deseja disso nessa noite. O quanto você crê que esse rio está aqui. Mas você não pode sair mais do mesmo jeito. Ser cheio do Espírito Santo não é uma questão de medida, de níveis, mas o quanto eu obedeço, o quanto eu correspondo a Ele. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo quer te encher. Ele quer te levar a essas águas fundas. Sabe, e o apelo que eu faço hoje não é para aquele que estava em pecado, não é para aquele que precisa de um milagre, mas para aquele que quer somar, para aquele que quer falar assim: Pai, eu quero assumir a responsabilidade, eu quero assumir a responsabilidade da minha parte, em ouvir e responder a tua voz. Deus chama você hoje. Esse é o tempo, agora é o momento. Você está aí? Existe um sim, existe um fluir, existe um manifestar da glória de Deus. Então existe uma resposta sua. Eu quero, se possível, nós encher esse lugar de pessoas que estão dizendo: Senhor, eu sou aquele que disse sim para ti uma vez, que iria te servir, queria te amar, queria te obedecer,
Comecei a olhar para os lados, comecei a ver as coisas de outra forma. Permiti meu coração endurecer, permiti a minha vida ser dura e eu deixar de me humilhar diante de Ti. Mas agora, Pai, eu quero parar com isso. E eu chamo de novo a responsabilidade. A minha parte eu quero fazer. Eu quero ouvir e responder a Tua voz. Se você é esse, vem para essas águas aqui. Vem para essas correntes aqui que emanam dos céus. Há rios de águas vivas passando por aqui, querendo tocar a tua vida. Sai do seu lugar, vem para frente, querido. Vamos lá. Deixa Jesus fazer na sua vida isso. Aleluia. Deixa Jesus fazer. Você é responsável. Isso, meu amado. É isso. É isso. Eu estou dizendo. Você está dizendo para Deus. Eu estou entendendo, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Vem mais para frente para que mais pessoas venham. Oh, Ramachore barabarabarabarabababababaso. Ele é o Espírito que convence a gente. É Ele que está tocando o teu coração, amado. Que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. É a tua chance. Águas que curam, que limpam. É a sua chance. Por onde o rio Você vai começar a sentir esse rio fluir na tua vida agora. tudo vai transformar. Pois leva a vida do próprio Deus. Ele está aqui. Ele está aqui. E você está respondendo a Ele. Vem. Diga a Ele. Eu quero beber
Nós queremos mergulhar nesse rio. Nós queremos perder o controle nesse rio. Nós queremos entregar tudo. Nós queremos te dar o controle de tudo, Jesus. Tu és a minha fonte inesgotável. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da fonte, fonte de águas do teu rio, Senhor. Sacia minha sede lá no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da fonte, fonte de águas Tu és a fonte de vida. Dos teus portais sai águas que curam, águas que saram. Levanta suas mãos aos céus. Ele está fazendo. Ele está te levando para níveis profundos. Ele está gerando confiança em ti nesse momento. Você não vai ter medo de acreditar nele. Oh, Santo Espírito de Deus, manifesta. Espírito de vida, vem nos curar. Oh! Sente ele, sente ele. Responda a ele. Deixa teu coração ferver por ele. Obrigado! Espírito de Deus, nos rendemos, nos rendemos à tua vontade. Tua
Libera, libera, Espírito Santo. Libera, libera os teus sinais. Libera, libera, libera a cura. Libera, libera a transformação. Mudança de mente, metanoia. Libera, libera, Espírito de Deus. Chama o jovem Espírito Santo para um nível de responsabilidade. Chama o jovem Espírito Santo. Ai, 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 ai. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas. Tu és, tu és, tu és, tu és. Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber a única fonte. Tu és, tu és. Tu és Jesus, Tu és a fonte, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua verdade. Obrigado, Espírito Santo. Nós Te agradecemos. Estamos aqui, sabe, embriagados da Tua presença, embriagados do Teu amor, da Tua graça. Obrigado, Espírito de Deus, por se fazer verdadeiro e real no nosso meio. Quantos milagres estão acontecendo agora, quantas coisas estão sendo transformadas agora. Nós Te agradecemos, Espírito Santo. Nós Te agradecemos. Leva Teu povo para casa em segurança. Guarda-os debaixo das Suas asas, no poder do Teu amor. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: vai na paz, igreja.